Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um assunto muito importante. Eu vou falar quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer e se a cirurgia robótica pode colaborar para diminuir esse tempo e se tem outras atitudes e outras estratégias que podem diminuir o tempo entre o diagnóstico do câncer e o seu tratamento. Será que isso influencia no resultado final do paciente? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade aí em me fazer alguma pergunta nessa live. É um assunto bastante importante, né? Uma dúvida que sempre que eu estou aqui no consultório aparece. Quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer? Se você for ver essa pergunta, ela tem dois sentidos e eu deixei assim porque tanto a gente pode pensar para responder essa pergunta em quanto tempo é aceitável esperar até fazer um tratamento, até começar uma quimioterapia ou até começar uma radioterapia, até fazer uma operação? A gente sabe que isso acontece muitas vezes e isso às vezes é um motivo de preocupação para o paciente. Ah, meu Deus, será que está demorando de começar o meu tratamento? Será que o meu câncer vai piorar nesse período? Então, pairam muitas dúvidas. É preciso também a gente como médico, a gente como paciente, ter uma postura ativa para justamente fazer o que precisa ser feito para agilizar esses tratamentos, agilizar um pré-operatório, agilizar um preparo de um paciente para uma operação, para um tratamento. Mas a gente sabe que é uma dúvida que eu vou procurar responder aqui hoje. E outra dúvida outra conotação, é sobre quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer, em questão do tempo. Isso também depende de alguns fatores que eu vou falar aqui. E por último, falando em cirurgia robótica, como que ela pode ajudar, na agilidade dos tratamentos, em fazer os tratamentos e nas sequências dos diagnósticos e quais são outras estratégias que como médico, eu posso aqui e como equipe multidisciplinar eu posso ter aqui com as minhas pacientes e o médico pode, qualquer outro médico que pode ajudar o paciente a se recuperar e se preparar para uma operação de uma forma melhor. Isso tudo vai influenciar no tempo que esse paciente vai fazer o tratamento completo e isso também vai influenciar nos resultados. Aí eu vou explicar por quê, quando influencia e quando não influencia. Esse é o objetivo da live. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico, eu me formei no Instituto Nacional de Câncer e desde que eu me formei em 2012, eu lido com pacientes em todas as fases de tratamento, desde o diagnóstico,
nas fases de investigação, em casos de suspeita de câncer. Nem sempre, quando existe uma suspeita de câncer, é um câncer, e muitas vezes o cirurgião oncológico ele faz cirurgias em casos que existe uma suspeita de câncer, porque caso ali se comprove durante a operação, esse médico é o médico que tem ali todo o subsídio ali terapêutico, toda a sua formação para dar o tratamento correto do câncer para o paciente, caso seja, né, essa suspeita seja confirmada. Às vezes isso acontece para casos de cistos e tumores de ovário, por exemplo, em que a mulher vai para uma operação, às vezes com algumas características suspeitas, e a gente tem que levar essa cirurgia com todo cuidado, com todo critério, para que caso a gente consiga descobrir um câncer ali, né, um pré-câncer, a gente dê o tratamento correto. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Gratidão aí pelo carinho. Todos que estão aí podem ficar à vontade de me fazer perguntas. Essa live aqui eu trago com muito carinho, né? Como eu disse, eu sou cirurgião oncológico e desde 2012 eu lido com pacientes com câncer. Já trabalhei durante 11 anos em serviços do SUS, tanto lá na Santa Casa de Belo Horizonte por 2 anos, que eu fui cirurgião oncológico de lá. Depois eu vim para Vitória, trabalhei 6 anos no Hospital Evangélico de Vila Velha como cirurgião oncológico, chefe do serviço da cirurgia oncológica, e trabalhei no Hospital das Clínicas, que também é um NACOM em oncologia, um serviço do SUS, por 8 anos, hospital onde eu me formei médico, e que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalhei ali com muito amor e carinho com os pacientes que me procuravam ali. Eu fazia meu trabalho ali com o máximo que eu podia entregar para eles de atenção, de carinho e do meu próprio cuidado como médico. E isso me atinou para a necessidade que as pessoas têm de ter informação sobre o câncer. Então, quando eu trabalhava nos serviços de SUS, né? Hoje eu trabalho aqui no meu consultório, em Vitória, no Espírito Santo, aqui na Reta da Penha, onde eu atendo as minhas pacientes, os meus pacientes, e opero esses pacientes aqui na Grande Vitória, tanto cirurgias abertas como cirurgias robóticas. Eu opero pacientes tanto em cirurgias abdominais, de câncer gastrointestinal, câncer ginecológico, mas também alguns tipos de câncer raro, que o cirurgião oncológico tem todo o arsenal aí para tratar. Quando a gente fala de câncer de pele, quando a gente fala de melanoma, quando a gente fala de sarcomas, que são tumores raros, mas que precisam de uma atenção especial até para a gente dar um melhor tratamento, para a gente ter melhores respostas e melhores resultados quando a gente dá o tratamento correto do câncer. Então, como eu estava falando, por ter trabalhado muitos anos no serviço do SUS e ter contato direto com pacientes, tanto que entravam ali para fazer uma consulta médica comigo, né? Como também aqueles pacientes que recebiam um diagnóstico de câncer e eram transferidos para o hospital para eu começar a cuidar, eu e minha equipe, eu notava que muitas vezes o câncer demorava para ser diagnosticado. E aí chegava ali para mim casos mais avançados, mais difíceis. Principalmente quando a gente fala daquele paciente que acaba tendo alguma dor, alguma piora do quadro clínico e vai para um pronto-socorro com uma doença mais avançada e é transferido para o hospital. Esses são os casos que normalmente a gente já encontra, casos mais difíceis de reverter e casos mais desafiadores. Não todos, não quer dizer que é uma regra, mas como eu disse, por ver esses casos chegando, né, casos mais avançados, e a própria população precisando de informações sobre o câncer, uma palavra a mais também, né, que o médico possa dar para o paciente. Por isso que eu trago aqui nos meus conteúdos
aqui na internet, aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, porque são mensagens, são condutas com relação à prevenção do câncer, a como faz o tratamento, a prevenção, são dúvidas comuns, né, que os pacientes me perguntavam, que me perguntam, e que eu trago aqui e deixo para vocês aí um espaço para tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar. Ontem eu estava dando uma aula para os acadêmicos de medicina da Universidade de Vila Velha, da UVV, da Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia Oncológica, e eles me convidaram para dar aula sobre cirurgia oncológica, quais são os princípios da cirurgia oncológica. E até botei aí um Reels falando aí, mostrando uma partezinha, uma pequena fração da minha aula. A aula demorou quase 2 horas, mas também tinha muito assunto para falar com eles. E a pequena mensagem principal, né, que eu deixei aí no meu Reels aí que eu postei há pouco, é que todo paciente com diagnóstico de câncer, ou mesmo suspeita de câncer, pelo fato do câncer ser uma doença muito estigmatizada, precisa sim de uma atenção a mais. Então, para aqueles médicos que estavam ali, quase 30 médicos ali na minha aula, eu expliquei, mesmo que nem todos vão virar aí oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões oncológicos, né, que vão lidar direto com câncer, mas se cada um que saísse ali como médico pudesse ter um cuidado a mais com esses pacientes, ou num pronto-socorro, ou dando um laudo de ultrassom, ou atendendo numa clínica, ou fazendo um pré-operatório, né, ou atendendo como um anestesista, um cirurgião geral, não cirurgião oncológico, mas que dê uma atenção especial para esses pacientes. Isso faz toda a diferença no acolhimento, e mesmo porque a gente precisa tratar o câncer corretamente, mas a gente precisa olhar para as dores emocionais e para todo o desafio que o câncer traz na vida de uma pessoa, em que sim, é função do médico cuidar disso também. Então, como eu falei, eu estava dando a aula, e nessa aula eu explico, né, que o tratamento do câncer ele é regido por princípios, e a cirurgia oncológica também tem os princípios. Quando a gente pensa em princípios, né, a gente pensa num conjunto de regras que rege uma doutrina ou uma ciência, né? Por exemplo, os princípios da física, a gravidade, as leis de Newton, né? São coisas que normalmente não mudam. Então, os princípios da cirurgia oncológica podem ser aplicados quase que para todos os pacientes. Varia, depende do câncer, mas sim. E por que eu estou falando isso? Eu quero dizer que o tratamento do câncer, para a gente fazer e ter bons resultados, ele precisa seguir uma sequência. Então, né, como a live de hoje pergunta, será que o tempo faz diferença no resultado do tratamento do câncer? Eu posso dizer e adiantar a você que está ouvindo que sim, faz diferença. Mas a gente tem que entender também que quais são as outras coisas que são às vezes muito mais importantes do que o fator tempo. Porque se eu pego um paciente que acabou de diagnosticar um câncer de intestino e eu opero ele no outro dia, só porque eu quero fazer a cirurgia rápido, que eu quero fazer um tratamento rápido para que ele não sofra ou que aconteça logo, mas que eu não faça nenhum exame pré-operatório, que eu não entendo o problema dele, não vai adiantar.
não vai adiantar porque esse paciente vai receber o tratamento, não vai receber o tratamento correto. Não vai ter um bom planejamento do seu tratamento. Então, o fator tempo aí, mesmo que eu tentei acelerar, não ajudou, atrapalhou, né? Mesma coisa, se eu inverto a sequência, se eu falo que um paciente precisa fazer primeiro uma quimioterapia e uma radioterapia antes de pensar em cirurgia, e eu vou direto para a cirurgia, pensando no tempo, vamos liberar logo, tirar logo esse tumor, e não olho para fazer um bom planejamento e entender que às vezes um paciente precisa, antes de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, para o câncer diminuir, assim operar depois, e eu for afoito, vamos logo tirar esse tumor, vamos tirar logo, depois a gente vê. Aí eu tô perdendo, né? Eu posso estar ali, entre aspas, ganhando tempo, tirei logo o tumor. Mas eu não fiz o tratamento certo, não segui o protocolo correto. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, eu quero frisar aqui que o tratamento correto do câncer é ainda mais importante que o fator tempo. O fator tempo é importante, ele vai ser respeitado, eu vou entrar um pouco mais sobre ele. Mas eu quero dizer que o tratamento do câncer não pode dar bobeira, né? O câncer é um grande desafio para nós médicos. E eu sempre falo, quando a gente está tratando o câncer, a gente tem que jogar para ganhar. E jogar para ganhar é a gente fazer o que precisa ser feito e dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor. Seja o que for, dar o nosso melhor. Só uma pausa. A Janete Franca perguntou: doutor, adenomiose profunda tem que fazer o quê? Janete, sobre a adenomiose, é uma doença aí que acomete as mulheres aí por volta aí da perimenopausa. Ela tem muita relação aí até com endometriose e costuma causar muita dor para menstruar e dismenorreia. E hipermenorreia, às vezes a mulher menstrua muito, né? Então isso incomoda muito as mulheres. Então essa mulher, ela precisa de ir num ginecologista, para esse ginecologista fazer um tratamento, muitas vezes um tratamento clínico. E aí, alguns casos, a mulher entrando na menopausa, mais lá na frente, ela pode até melhorar desses sintomas. E outras vezes, dependendo da idade da mulher, dependente das condições e da necessidade dessa mulher, não vai valer a pena ficar tanto tempo usando medicamentos. Aí é quando... E aí vem os sintomas da mulher que estão incomodando. Aí sim, em alguns casos, nesses casos é até indicado uma esterectomia. Mas é importante uma boa avaliação com um ginecologista para que ele possa realmente te fazer entender se é um caso de esterectomia que você precisa ou de insistir mais no tratamento clínico, nas outras medidas comportamentais, dieta, exercício físico, outras coisas que podem colaborar, tá bom? Então, gente, para quem está entrando agora, eu estou falando aqui, o título da live é: quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer? E como a gente pode ter estratégias, como a cirurgia robótica, para influenciar positivamente nisso. Então, eu estava explicando aqui que o tratamento do câncer ele precisa ser feito de uma forma correta. Se a gente pensa em tratamento, ela passa da detecção do câncer, né? O que é a detecção do câncer? A detecção do câncer é o diagnóstico, mas pensando aí na detecção como um exame físico de um paciente que tem um nódulo no seio, um exame físico de uma paciente que detecta ali um câncer de colo de útero visível, o exame físico de um paciente com câncer de intestino que tem uma massa no abdômen e que já tem um sintoma de obstrução. Veja, todos esses casos que eu falei, existe uma detecção e uma suspeita.
Entre a detecção e a suspeita do câncer, vai ter o próximo passo, que é o diagnóstico, que é fazer a biópsia propriamente dita. E depois que faz essa biópsia, demora aí mais uns 15 dias para sair o laudo. 15 a 30 dias para sair o laudo da patologia. Então veja que nesse período também, entre a detecção do câncer, que tanto pode ser através aí de um exame físico, de um exame clínico, de um sintoma, mas também pode ser por um exame de rastreamento do câncer, como mamografia, preventivo, colposcopia, biópsia de colo de útero. São todos armas e ferramentas para a gente diagnosticar o câncer mais precoce. Isso é muito bom. E aí a gente faz a suspeita, levanta a suspeita de câncer com o exame alterado, até que faz uma biópsia. A biópsia vai dar um diagnóstico. Então, o primeiro passo da cura de qualquer doença é a gente estar consciente dessa doença. É a gente tomar consciência. A consciência é o primeiro passo da cura. Eu só consigo curar alguma coisa que eu tomo consciência na minha vida, qualquer coisa que seja. Então, eu estou falando isso porque entre a detecção do câncer, entre o paciente sentir os sintomas e procurar o médico, até ele conseguir a consulta, até ele marcar um exame, por exemplo, uma colonoscopia. Às vezes ele marca a colonoscopia e remarca porque ele está com outras atribuições em casa. E aí ele vai e não se prioriza e deixa para depois. Eu quero dar foco para vocês que o fator tempo ele acontece antes mesmo do paciente diagnosticar o câncer. Às vezes, antes mesmo, ele já poderia estar procurando o médico para um sintoma que ele tem, para algo que ele sente, né? E esse médico, ao detectar ali uma suspeita de câncer, ele já pode encaminhar para um especialista, ou ele já pode pedir um exame, né? Até existe uma lei, que é a lei dos 30 dias de 2019. Essa lei dos 30 dias do SUS, ela fala que todo paciente que tem suspeita de câncer, ele tem direito de receber a investigação desse câncer para comprovar ou não a suspeita dentro do intervalo de 30 dias. Então, não só as políticas públicas precisam existir para ajudar com que isso funcione, né? Para que essa lei seja colocada em prática, para que um paciente com suspeita de câncer seja visto numa unidade básica de saúde e, na sequência, ser ali encaminhado para um hospital de alta complexidade, às vezes para fazer uma colonoscopia e fazer esse exame, pegar a biópsia e diagnosticar o câncer. Veja que aí o tempo já está ali rolando. Então, o quanto que medidas públicas e falando dos pacientes das clínicas privadas e particular, o quanto que o paciente se priorizar e ir atrás também de conseguir que esse exame que o médico, já que o médico pediu, para fazer esse exame mesmo. Para fazer o exame, para pegar a biópsia e levar para o médico, né? Tudo isso, o tempo aí pode ser crucial. Por quê? Quando a gente fala de tratamento do câncer, né, tem a detecção, tem o diagnóstico, que dá o nome e sobrenome para o tumor, tem o estadiamento, que a gente vê como que o câncer está no corpo da pessoa, para saber ali como que está a dimensão do problema. Aí que vem o tratamento, que aí a gente está discutindo aqui o tempo, né, se o fator tempo vai influenciar ou não. E aí, depois que termina o tratamento, a gente continua acompanhando o paciente e vem a reabilitação. Então, hoje eu estava falando para uma paciente minha que ela está em pré-operatório para uma cirurgia de câncer.
E eu estava explicando para ela, dentro já do meu programa de acompanhamento especial que eu faço com pacientes que estão em tratamento, em pré-operatório de câncer ou que fizeram a cirurgia, eu tenho um programa de acompanhamento especial que eu faço aqui na minha clínica e também com consultas online, em que eu vou acompanhando essa paciente mais de perto. Isso faz total diferença, tanto na vida do paciente, como até nos resultados, porque esse paciente ele acaba sendo mais vigiado. Então, eu estou vendo ali se essa paciente está demorando para marcar um exame, eu estou ali interessado em ajudá-la a ver o que a gente pode fazer para agilizar essa cirurgia, para a gente não perder tempo. Então, como eu disse no começo da live, é mais importante até o tratamento correto do câncer e ele ser feito por uma equipe multidisciplinar, por um médico especialista em cirurgia oncológica como eu, como outros que se formaram, né, como especialistas em cirurgias oncológicas. É muito mais importante o tratamento ser feito correto, mas se a gente conseguir influenciar positivamente nesse fator tempo, até antes do diagnóstico ser feito, a gente consegue diagnosticar o câncer mais precocemente, que é quando a gente tem menos trabalho para tratar o câncer, é uma cirurgia mais simples, é um tratamento menos demorado, né? Então, se eu diagnostico o câncer no início, as chances são que o tempo que ele vai demorar até concluir o tratamento é menor. Então, quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer? Vai depender do tipo de câncer e principalmente do estadiamento. Porque se existe um estadiamento muito precoce, muitas vezes esse tratamento vai ser feito com cirurgia e acabou o tratamento para o paciente. Vai durar o tempo de recuperar da cirurgia, 1 mês, 2 meses, né? Mas se esse paciente é diagnosticado com câncer um pouco mais avançado, aí esse paciente ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele às vezes vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer depois uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Isso pode demorar 1 ano, até 1 ano e meio, né? Alguns pacientes vão fazer hormonioterapia por um tempo, como no caso de câncer de mama, né? Pode ficar 5, 10 anos fazendo hormonioterapia, né? Câncer de próstata às vezes tem hormonioterapia. Então veja, o tempo ele varia muito, mas eu quero dizer que se a gente também diagnostica o câncer no início, normalmente o tempo do tratamento, falando aqui do tratamento, ele é menor. O acompanhamento, normalmente a gente usa aí os 5 anos, né, que são o tempo mais importante em que é extremamente necessário e importante para o paciente ele manter um acompanhamento mais próximo com o seu médico, porque tanto ele vai reabilitar melhor, tanto ele vai cuidar melhor da saúde dele, quanto que ele vai também diminuir a chance do câncer voltar e demorar para ser detectado. E vai demorar também de procurar o médico, porque ele não perde o contato com o médico. O médico, volta daqui a 4 meses, volta daqui a 3 meses. Agora que você completou 2 anos de acompanhamento, você vai poder voltar a cada 6 meses aqui comigo. Aí quando dá 5 anos, olha, parabéns, toca aqui. Você vai voltar daqui a 1 ano. Você continua cuidando da sua vida e eu continuo cuidando de você. É isso que eu falo para as minhas pacientes. E principalmente as minhas pacientes que estão aí no seu primeiro ano, que concluíram o tratamento, ou que estão no primeiro ano de tratamento, que é o ano mais desafiador do tratamento do câncer, eu faço acompanhamento especial e que tem, além de consultas médicas presenciais ou online, mas presenciais são muito importantes pelo exame físico, mas tem também sessões online comigo, em que eu tenho um roteiro que eu sigo com essas pacientes, a cada 15 dias, normalmente, online,
em que eu vou traçando com elas ali e ajudando elas nos medos, ajudando elas no enfrentamento do câncer e retomando para uma vida mais próxima do normal ou até melhor, por incrível que pareça. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, nas coisas que se o tempo influencia no tratamento, né, eu digo que sim, mas que o tratamento correto influencia ainda mais. Mas o que é então, doutor Alex, que influencia no prognóstico do paciente ou no resultado final de um tratamento? Se ele vai controlar a doença por mais tempo, se ele vai ficar curado ou não? O que influencia? O que influencia mais é o estadiamento ao diagnóstico, ou seja, quanto mais precoce a doença, mais resultado positivo a gente vai ter. Isso aí realmente é uma coisa unânime. Outra coisa que influencia no resultado do tratamento, a característica biológica do tumor. O que quer dizer isso, característica biológica do tumor, doutor Alex? É como que esse tumor se comporta. A gente sabe que 2 tipos de câncer de mama, eles não necessariamente vão se comportar biologicamente de forma igual. Não necessariamente os 2 tipos de câncer, mesmo sendo de mama, né, em 2 pacientes diferentes, vão responder da mesma forma a uma quimioterapia, a uma radioterapia, a uma cirurgia. Então, se é um tipo de comportamento biológico melhor, mais indolente, menos agressivo, o resultado do tratamento vai ser melhor. Se é um tipo de câncer que tem um comportamento mais agressivo, não quer dizer que ele não pode ser curado ou não pode ser controlado. Mas a gente pode esperar que seja mais difícil que isso aconteça. Não quer dizer que é impossível, pois para Deus nada é impossível. Isso eu acredito muito. E eu não só acredito, como já vi vários casos em que eu mesmo, como médico, até não sabia se era mesmo possível que aquele paciente que eu estava cuidando ia ficar bom daquela cirurgia ou daquele tratamento. E eu me surpreendi diversas vezes com pacientes ficando bem, pacientes ficando curados ou controlados, mesmo aqueles que eu achei que ia ser um caso muito difícil. Então, não é uma regra, tá? Outra coisa que influencia no prognóstico, no resultado final de um tratamento, é o planejamento terapêutico. Como eu falei, se eu pego um paciente, chega aqui no meu consultório com câncer de pâncreas e eu falo, nossa, o câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo e que pode ter um comportamento biológico muito difícil e que pode também ser diagnosticado muitas vezes avançado. E eu pego e falo, olha, sua cirurgia é amanhã. Eu não estou resolvendo o problema do paciente pelo tempo, né? Então, não. Esse paciente precisa de uma boa tomografia de qualidade para ver o pâncreas direitinho, o abdômen, uma tomografia de tórax. Eu vou precisar ver se esse paciente aguenta essa cirurgia. Então, eu preciso fazer uma boa avaliação clínica para esse paciente. Eu vou mandar esse paciente para fazer algum tipo de recuperação nutricional. Eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar a condição física dele, para operar ele com mais segurança e ele aguentar a cirurgia que eu vou fazer. Então, veja, nesse caso, vai ser mais importante eu planejar esse tratamento do que eu pegar e operar ele amanhã. Tá vendo? Mas também, se eu ficar enrolando demais, volta daqui um mês, a gente vai vendo isso com calma. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando da gente pegar um paciente, né? Entender que ele precisa fazer um planejamento terapêutico, ele precisa fazer um estadiamento, ele precisa de exame de sangue, ir no cardiologista, fazer um ecocardiograma, fazer o que ele precisa ser feito, mas sem enrolar. Né? Se eu quero uma tomografia, que ela seja marcada para daqui a uma semana, no máximo daqui a 15 dias, no máximo. Entende? Falando aqui de um câncer de pâncreas, né? Porque esse paciente vai vir comigo.
Pode ser que eu pense que ele precise fazer uma quimioterapia. Se ele pode passar por um oncologista antes para ver se é o caso ou não, eu posso tanto discutir em uma reunião multidisciplinar de câncer, porque isso agiliza também, é outra coisa que agiliza às vezes um tratamento de um tumor complexo, você levar num tumor board, num grupo, para você justamente obter ali as opiniões sobre o assunto mais rápido, ou você mesmo ligar para os médicos que você conhece, né? É muito comum eu ligar para os médicos que já trabalham comigo, oncologistas, radioterapeutas, radiologistas, entre outros, e falar: meu amigo, minha amiga, veja esse caso aqui, o que você acha? Ou vamos fazer uma reunião para a gente discutir sobre esse assunto, né? Porque aí isso a gente agiliza, ganha tempo, num caso complexo que a gente precisa planejar. E como eu disse, o planejamento terapêutico influencia muito no resultado do tratamento do câncer. A equipe multidisciplinar também. E outra coisa, a última coisa que influencia um tratamento de câncer, ainda mais do que o tempo, né? O tempo é importante, né? Que é o assunto de hoje. Mas uma coisa que influencia ainda mais é o estado geral do paciente. Se esse paciente tem uma saúde boa, se esse paciente é jovem, ou é um paciente idoso que tem a saúde mais frágil, que ainda mais esse paciente idoso, se demorar mais tempo para fazer o tratamento, esse é o paciente que mais se prejudica, porque ele tem uma reserva fisiológica, ele tem uma reserva funcional no corpo para reagir ao câncer menor e aos tratamentos. Então, esse paciente também idoso, se a gente ganhar tempo com ele, né, tanto em recuperação pré-operatória, tanto num atendimento mais rápido, em tentar iniciar um tratamento mais rápido, a gente ganha sim, tá? A gente tem um resultado melhor, viu? Agora aqui que eu falei, né, do que é mais importante, né, para influenciar no resultado da cirurgia, no resultado de um tratamento, que é estadiamento ao diagnóstico, características biológicas do tumor, um bom planejamento terapêutico, uma equipe multidisciplinar e um estado geral do paciente, quanto melhor, mais bem, melhor será o tratamento dele. Falando aqui sobre o tempo, né, que vai demorar o tratamento, esse tempo, então, como eu falei, ele começa antes mesmo de detectar. Se você for ver, pacientes com câncer de ovário, 75% das vezes são diagnosticadas com câncer avançado, um determinado tipo mais comum de câncer de ovário, que é o carcinoma seroso de alto grau. Esse tipo de câncer, quando eu recebo ele aqui, muitas vezes eu preciso mandar essa paciente para uma quimioterapia neoadjuvante, ela faz o tratamento, o tumor diminui e eu, numa cirurgia grande, uma cirurgia complexa, eu vou lá e tiro cada tumorzinho da barriga dessa paciente, um por um. Às vezes uma cirurgia dessa demora 10 horas, 12 horas, o tempo que precisar, que for seguro para o paciente, lógico. E outras vezes tem casos mais simples de câncer de ovário, que às vezes eu pego aqui, que chega uma paciente jovem, aí normalmente um outro grupo de pacientes que tem uma suspeita de câncer, que nem sempre se confirma, mas que essa paciente precisa de um tratamento com um cirurgião oncológico, alguém que entende de câncer, para caso ali exista um câncer no ovário, essa paciente receba o tratamento correto. Como que o tratamento correto é importante? 75% das pacientes com câncer de ovário já são diagnosticadas com câncer avançado. E se a gente pergunta para essas pacientes, 90% delas já têm sintomas do câncer avançado, como inchaço na barriga, a paciente come e já sente já cheia, essa paciente tem peso na barriga, tem dor abdominal, dor pélvica, essa paciente faz xixi toda hora, tem dor para urinar.
muitas vezes tem cólicas abdominais ou emagrece muito. Eu estou falando de todos os sintomas de câncer de ovário. E foi visto que essas pacientes estavam sentindo isso ao diagnóstico há 9 meses atrás. Ou seja, 9 meses atrás essa paciente começou a ter os sintomas do câncer de ovário e demorou para procurar o médico. Ou às vezes vai no médico ou outro que não consegue suspeitar da doença até que ela chega no médico. Então tem um estudo que foi feito em 2023, agora recente, que até de um hospital de Cachoeiro Itapemirim, do SUS, que avaliou a lei dos 60 dias. Qual que é essa lei dos 60 dias, doutor Alex? Eu falei da lei dos 30 dias, que é a lei que regulamenta que a partir da suspeita de câncer hoje no Brasil, pelo SUS, o paciente tem direito a ter investigação dessa suspeita nos próximos 30 dias. E a outra lei, que é de 2013, ela fala, a lei 12.732, ela fala que desde o diagnóstico da biópsia, do registro do prontuário da biópsia por um médico, até o primeiro tratamento do câncer, isso deve acontecer no máximo em até 60 dias. Então, é uma lei do Brasil que regulamenta isso. Não necessariamente isso acontece, infelizmente eu posso dizer para vocês que não acontece isso ainda para todo mundo, mas que é algo que a gente precisa, tanto com medidas públicas e com medidas também de conscientização da população, cada vez mais fazer com que isso seja cumprido e cada vez mais a gente ganhe tempo no tratamento do câncer. Porque sim, como eu falei, quando a gente trata o câncer, a gente tem que jogar para ganhar. E quem está querendo ganhar, quem joga para ganhar, não fica perdendo tempo. Não quer dizer que é uma luta contra o tempo, né? Ah, uma luta desenfreada contra o tempo? Então, doutor Alex, não. Por quê? Se você tem um médico que é especialista, que está vendo o seu caso e que pediu os exames e que está vigiando você também, que não deixa você sumir, que está ali ativamente te ajudando a marcar uma consulta com risco cirúrgico, que está ajudando você ativamente a marcar uma tomografia que seja, né? Não só o médico, mas a equipe dele, e está ali de alguma forma manipulando para o bem, ajudando ali que esses exames fiquem prontos mais rápido, a gente ganha tempo, que mais tempo a gente consegue, em menos tempo a gente consegue planejar o tratamento, e assim que a gente planeja o tratamento a gente vai entrar em ação. E aí até a gente começar a entrar em ação, tem uns pontos antes, um risco cirúrgico, um preparo, marcação de cirurgia, autorizar uma cirurgia de um plano, né, de saúde. Aqui no meu consultório, eu não trabalho diretamente com planos de saúde porque eu decidi fazer uma medicina diferenciada e aqui eu só consigo fazer isso através do tratamento particular. Mas eu trago para os meus pacientes, aqueles que têm plano, muitas vezes eles conseguem utilizar o plano de saúde para fazer os exames, até para fazer as cirurgias, né? Num ponto de vista dos custos hospitalares, dos materiais. Isso ajuda bastante os pacientes. Então, falando do tempo, né? O médico ajudar, né? E a equipe a ganhar tempo, isso vai ser importante. Falei da lei dos 60 dias, né? Que precisa ser vigiada e as pessoas precisam saber, porque foi visto através dos estudos aqui no Brasil que a população mais carente, mais idosa e com menor nível socioeconômico, e isso inclui também até fatores raciais,
e também de demografia e também dependendo da região que o paciente mora, isso pode demorar até mais. Então, se você for ver um paciente idoso que é frágil, que depende de outras pessoas para levar ele no médico, veja, esse paciente tem mais risco de atrasar mais o tratamento dele. E falando de paciente idoso, o paciente idoso, como eu falei, tem a saúde mais frágil e ele aguenta menos. Então, se a gente ganhar tempo com esse paciente é melhor, tá? Então, foi feito um estudo em 2023 com pacientes de câncer de intestino, tá? No serviço do SUS, em que 60% das vezes esse câncer foi diagnosticado já no estágio 3 ou estágio 4, que são os estágios mais avançados. 60%, ou seja, quase 2/3 dos pacientes hoje com câncer de intestino, né, aqui no nosso estado principalmente, estão sendo diagnosticados já com câncer avançado. Isso é ruim, porque isso vai, como eu falei, dentro do fator do estadiamento ser mais avançado, vai influenciar negativamente no resultado. Não quer dizer que o paciente com estágio 3 ou 4 não possa ser curado, que pode ser controlado, também pode. Pode viver muito? Pode. Mas eu quero dizer que esses pacientes, algo precisa ser feito para a gente diagnosticar o câncer mais cedo, e isso é através dos exames de rastreamento, isso é através também do bom informação, né, fornecer informação para a população. Tá aí aqui também o objetivo meu aqui com a minha live, e depois isso aqui fica gravado, que eu boto lá no meu podcast Caminhos de Cura, tá no Spotify, tá no YouTube, se você quiser ouvir, em que eu dou ali muitas informações que servem para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm câncer ou aqueles que são parentes, né? Então, desses pacientes com câncer de colo de câncer de intestino, cólon e reto, né, no Espírito Santo, dentro desse estudo de 2023, feito no hospital do SUS, no interior do nosso estado, ele detectou que 60% das vezes ele era detectado no estágio 3 e 4. E o tempo entre o diagnóstico do câncer até a primeira consulta com o médico especialista demorou em média 51 dias. É muito tempo. Ou seja, desde que foi diagnosticado o câncer até ele chegar no médico que vai tratar o câncer, 51 dias. É muito tempo. E eu vejo isso acontecer, e eu via isso acontecer lá no hospital das clínicas, no hospital evangélico, lá no hospital da Santa Casa de Belo Horizonte, lá no INCA, quando eu trabalhei lá no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, lá no Rio de Janeiro, por 3 anos, na minha residência médica, em que os pacientes demoravam para chegar no médico que vai de fato resolver o problema. Isso já é ruim, porque quando você atende o paciente, aí é que começa o planejamento, como eu falei. Se eu pegar esse paciente, pular as etapas do tratamento, do planejamento do seu tratamento, né? Não fizer o bom preparo pré-operatório, não fizer os exames pré-operatórios que esse paciente tem que fazer, eu vou estar prejudicando o paciente. Então não adianta ali eu querer correr demais também, né? A gente não pode perder tempo, como eu falei. Não podemos perder tempo quando a gente fala de câncer. Então, como eu falei aqui, né, esse tempo até o paciente chegar na primeira consulta com o médico que vai de fato resolver no SUS hoje, para câncer coloretal, numa amostra, né, de pacientes aí de 2013 a 2019, se não me engano, foi de 51 dias. E o tempo médio da primeira consulta até a cirurgia foi de mais de 30 dias. Então demorou mais ou menos 30 dias. Não é um tempo ruim, não. 30 dias para você demorar, para você
atender o paciente, preparar ele para uma cirurgia e fazer a cirurgia, 30 dias está ótimo. Posso dizer que está ótimo, principalmente quando a gente fala no SUS, está excelente. Mas o que a gente também tem que entender é que esse paciente, antes de chegar no médico especialista, às vezes demora. Então a gente não pode perder tempo, tá? A gente tem que melhorar. E quase 1/3 dos pacientes não receberam, né, nesse estudo que eu estou falando, o primeiro tratamento antes dos 60 dias. Então 1/3 dos pacientes, nesse estudo com casos de câncer de cólon e reto, no hospital do interior do nosso estado, mostrou que, é um estudo de 2023, que 1/3 dos pacientes demoravam mais de 60 dias para começar o tratamento. 60 dias é muito tempo, gente. Então a gente precisa melhorar isso. Então, resumindo, gente, o fator mais importante vai ser esse do planejamento, do tratamento correto. E o tempo, a gente não vai poder perder tempo. Não é uma corrida contra o tempo, mas é algo que a gente precisa olhar com carinho e fazer o que a gente pode fazer de melhor. Outra coisa é que os pacientes aí, para cada tipo de câncer, às vezes um câncer mais agressivo, como é o caso do melanoma crawl, que é um tipo de melanoma que dá mais na palma da mão, na unha e na planta do pé. É um tipo de câncer muito agressivo, que a gente costuma diagnosticar ele até em estágios mais avançados, logo de início. É um tipo de câncer que é muito rápido, ele pode ser muito agressivo, então a gente não pode perder tempo com ele. Então, por isso que é importante para cada paciente que tem o seu médico ali, tá vigiando ele e dizendo para ele: doutor, tá bom esse tempo, consegui marcar os exames só para daqui a um mês, tá bom? Não faça isso, deixa eu te ajudar aqui, vou conseguir aqui um encaixe, ou vamos atrás de um encaixe para você fazer esse exame de tomografia que eu te pedi daqui a uma semana no máximo. Ou seja, a gente está tendo uma postura ativa, a gente não está deixando correr, não está deixando para lá, né? Então é sobre isso, gente, é sobre a gente ter uma postura ativa, fazer o que precisa ser feito, e assim a gente vai ter, sim, um tratamento até num tempo mais rápido, e sim, se a gente conseguir ganhar tempo, sem pressa, isso vai ser bom. Infelizmente, no Brasil e no mundo até, alguns casos de câncer são diagnosticados de uma forma que a gente precisa fazer um tratamento de urgência. Aqui eu estou falando agora de uma cirurgia que tem que ser feita hoje ou amanhã, uma cirurgia de urgência para câncer. Existe, doutor Alex? Existe. Existe. E, por exemplo, para câncer de cólon, de intestino, que é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, sem falar de câncer de pele e melanoma, o câncer de cólon, em até 15% das vezes, cólon e reto, até 15% das vezes é diagnosticado num ponto que o paciente precisa fazer uma cirurgia de urgência. Ele tem uma obstrução intestinal, o câncer cresceu tanto que ele chega a obstruir, e isso é uma grande causa de obstrução intestinal e cirurgia de urgência no paciente idoso. E o paciente idoso, como eu falei, é um paciente mais frágil, que a gente vai ter que dar mais atenção para ele. E esse paciente que chega de urgência com obstrução intestinal ou até uma perfuração intestinal por obstrução, ele vai precisar sim de uma cirurgia de urgência amanhã ou hoje, se for o caso. Então veja, o médico ele vai saber identificar se esse caso em especial, um caso qualquer, precisa da gente fazer a cirurgia amanhã ou não. Se for um especialista que está falando para você que a cirurgia é de urgência, pode confiar, a cirurgia é de urgência. Ou é por causa de um sangramento, ou é por alguma outra complicação, né, que pode levar a um risco de vida, né, uma obstrução de via aérea, qualquer coisa assim. Às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia de urgência. Mas em falando de tempo, é importante o tempo, sim, fazer a cirurgia o quanto antes, mas se a gente não planeja, a gente pode até perder a chance de fazer um bom tratamento para esse paciente, tá? Falando agora das estratégias para agilizar uma cirurgia,
né? Muitas vezes agora, para fazer a cirurgia, quando a gente quer que o paciente recupere mais rápido, para ele continuar um tratamento, para ele voltar para uma atividade que ele fazia antes, aí entra a cirurgia minimamente invasiva, entra a cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica é uma modalidade mais moderna da cirurgia minimamente invasiva, que também é capaz aí de gerar resultados muito bons para os pacientes, porque o paciente recupera mais rápido da cirurgia. E um paciente que recupera mais rápido de uma operação, ele consegue, se ele precisa de um tratamento complementar, ele consegue fazer esse tratamento complementar, dando sequência no tratamento correto do câncer, que é o que realmente faz a diferença no resultado de um tratamento oncológico, mais rápido. Então esse paciente, por isso que a cirurgia robótica, eu não tenho dúvidas que no futuro, né, com os tratamentos, com os trabalhos científicos no futuro vão surgir sobre a cirurgia, sobre os resultados a longo prazo da cirurgia robótica. Eu não tenho dúvidas que a gente vai ter cada vez mais resultados positivos. A gente já tem casos, por exemplo, câncer de reto, médio e baixo, em que já mostra que a cirurgia robótica ajuda no prognóstico, inclusive na redução da chance do paciente ter a amputação do reto, que é aquela cirurgia que o paciente precisa ficar de bolsinha o resto da vida. Então já tem isso provado, mas eu, como eu falei, eu acredito tanto aí, eu vejo tanto nas minhas pacientes, elas se recuperando bem das cirurgias e seguindo para os próximos tratamentos, quando precisa, melhor, antes. Poxa, doutor Alex, e eu que fiz a cirurgia aberta? Isso não vai acontecer comigo? Vai também. Então, se você fizer um bom preparo pré-operatório, com nutricionista, com dieta imunomoduladora, você for bem tratada num serviço de referência, no hospital grande, acompanhado por fisioterapeutas, por anestesista que vai te anestesiar melhor, fazer um bom controle de dor, mobilizar mais precocemente possível do leito, receber um bom atendimento da parte da medicina intensiva, do CTI, ir para casa, continuar o trabalho em casa com fisioterapeuta, porque sempre eu falo para as minhas pacientes, olha, eu vou te dar alta hoje, mas a sua recuperação continua em casa. Eu vou continuar cuidando de você e você vai voltar aqui para eu te ver, que eu vou ficar vindo aqui no meu consultório, que eu quero te ver de perto. Então, se a gente faz isso, tem essa postura ativa, com certeza, mesmo numa cirurgia aberta, que ela é feita com muito amor e carinho, e quando ela é necessária, às vezes só é uma cirurgia aberta que o paciente precisa, não é a robótica, né? Por mais que eu goste de fazer cirurgias robóticas, tem os casos que é só cirurgia aberta, tem que ser feita, e aí resolve. Mas então, como eu falei, se eu consigo dar um atendimento mais personalizado para a minha paciente, se eu estou diante dela, eu estou vigiando ela, estou ajudando ela no pós-operatório, bem como os outros médicos e os outros profissionais de saúde, e a gente está dando o nosso melhor, a gente pode esperar que o resultado vai ser melhor, né? É possível fazer uma cirurgia, às vezes o paciente demorar ou até não conseguir fazer o próximo tratamento, doutor Alex? Sim, isso acontece também. Mas o que eu estou falando aqui e as estratégias são para evitar, diminuir as chances que isso ocorra. É sobre isso. E quando a gente pensa aí no tempo entre a cirurgia e um tratamento adjuvante, em teoria, um tratamento adjuvante é um tratamento complementar a uma cirurgia. Então, esse tratamento ele precisa acontecer no máximo estourando entre 3 meses, no máximo estourando 4 meses, no máximo. Por quê? Depois disso, perde o sentido uma complementação, porque é uma coisa que não teve sequência. Então, o tratamento, como eu falei, ele precisa de uma sequência certa e a gente também precisa olhar para o tempo, sim, para não deixar passar demais. E, por exemplo, para câncer de intestino, já foi provado que depois de 44 dias de operado um paciente
e a gente começa uma quimioterapia só depois desses 44 dias, o resultado do tratamento como um todo é pior. Doutor Alex, por que você fala mais de câncer de mama, né? Por que você fala mais do câncer de intestino, né? Ou às vezes até do câncer de colo de útero, dentro dessas pesquisas? Ou câncer de próstata, câncer de pulmão também, né? O câncer de pulmão, se a gente demora para operar o paciente do diagnóstico até o tratamento da cirurgia for mais do que 50 dias, já é provado que esse paciente vai ter uma sobrevida pior. E se esse paciente é um paciente idoso, esse tempo aí é de 30 dias. Se a gente demorar mais de 30 dias para operar um paciente idoso com câncer de pulmão, estatisticamente ele vai ter um resultado pior. Câncer de mama também, Qualquer outro tipo de câncer também. Se a gente demorar, atrasar demais, ficar enrolando para tratar, não é bom. E esses tipos de câncer que eu falei, né, que eu estou dando exemplos aqui, é porque são os tipos de câncer mais comuns. Então, pelo fato deles serem câncer mais comuns, existem mais dados estatísticos para a gente conseguir chegar a essas conclusões. Entende? A gente sabe que o paciente idoso, ele é mais frágil. A gente não pode, tem que ganhar tempo com ele. Então, por isso que às vezes uma cirurgia robótica vai ser muito importante para o paciente idoso. Porque a gente vai preparar ele para a cirurgia, vai fazer a cirurgia com menos sobrecarga para o corpo de um paciente idoso e aí ele vai conseguir continuar o tratamento se ele precisar. Então, veja que um bom planejamento com um médico especialista, olhando para todas essas variáveis, isso vai fazer a diferença, né? E como eu falei, a gente tem as estatísticas mais acuradas dos dos tipos de câncer mais comuns, mas que isso extrapola, né? Então, trabalhos científicos para exercício físico e câncer. Se você for ver, esses trabalhos eles falam do câncer de próstata, mama, cólon e pulmão. Por que, doutor Alex? Porque são os mais comuns, então eles têm estatísticas suficientes para provar trabalhos científicos falando que o câncer pode ser prevenido com o exercício físico. E o câncer, quem faz exercício físico, vive mais. Já tem isso provado já, ou recidiva menos, ou volta menos, né? Isso é provado para esses tipos de câncer que eu falei. Mas e para os outros? Certamente para os outros vale a mesma coisa. Mas como eu falei, como são em menor quantidade, a estatística, né, até você chegar a trabalhos sérios que podem comprovar, eles acabam sendo mais difíceis. É isso. Olha, eu falei bastante aqui sobre o tempo e o tratamento do câncer, né? Eu procurei responder aqui quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer. Depois você que chegou aí pode assistir que vai ficar gravado, depois vai virar um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Se você procurar no Spotify, no YouTube, você vai achar vários episódios, tem mais de 50 episódios ali que eu já coloquei. E eu estava falando aqui quanto tempo pode demorar um tratamento de câncer e como que uma cirurgia robótica pode ajudar ou mesmo outras estratégias. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Alguém que está aí, né, a gente tem ainda alguns minutos de live, se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, pode ficar à vontade. Eu deixo esse espaço aberto, né? Você que está me ouvindo, quiser me mandar um direct ou uma pergunta que eu possa te ajudar de alguma forma. Nem sempre eu consigo ajudar integralmente, porque às vezes precisa de uma consulta médica, lógico, e às vezes é uma orientação médica que eu consigo fazer, mas não consigo dar uma conduta, lógico, até porque o Conselho Federal de Medicina, e corretamente, com toda razão, a gente não pode, né, dar conduta médica para um paciente assim por uma mídia social, ou até mesmo pelo WhatsApp e tudo.
precisa de uma consulta. Mas se você quer fazer uma pergunta, pode fazer aí que eu vou tentar te responder, uma orientação, ou mesmo lá no direct. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá. A demora para uma pessoa mais velha. Cheguei um pouco tarde na live. Sim, existem trabalhos na literatura que falam que o câncer de pulmão, para ter o melhor resultado, a gente tem que operar o quanto antes, né? E quando esse paciente que descobre um câncer de pulmão e opera, né? Quando é indicado cirurgia, tá? Tem casos que é radioterapia, quimioterapia, que não vão ser casos de cirurgia, mas falando de cirurgia, e nesses casos são os casos mais precoces de câncer de pulmão, que é um tipo de câncer agressivo e comum, acima de 50 dias, para demorar uma cirurgia, já é provado que o resultado do tratamento é pior. E esse tempo é ainda menor para idosos, de 30 dias. Então, se você pega um paciente com recém-diagnóstico de câncer de pulmão operável, que é candidato à cirurgia, e você demora mais de 30 dias para efetivamente fazer a cirurgia desse paciente, estatisticamente, isso é só uma estatística. Lembre que a estatística serve só para guiar a gente. Um paciente que faz depois de 30 dias pode ficar curado também. Não estou falando aqui que não pode, mas aqui eu estou falando de estatística, né? E quando a gente pensa na estatística, ela serve para guiar a gente, para fazer com que a gente ligue um alerta e fale: opa, esse paciente idoso com câncer de pulmão, o que a gente pode fazer para operar ele antes de 30 dias? Né? É sobre isso. E para paciente de câncer de ovário, como eu falei, 75% das vezes ele surge já avançado. Essas pacientes, quando são idosas, elas sofrem muito mais. Então, uma paciente idosa com câncer de ovário, que precisa fazer uma quimioterapia, e essa quimioterapia demora para começar, provavelmente essa paciente vai ter um resultado pior do seu tratamento, porque o câncer de ovário, como ele já surge já avançado, e essa paciente idosa tem uma reserva fisiológica, uma reserva do corpo dela para lidar com aquela doença, como se fosse uma poupança, né, menor, o corpo dela vai sofrer mais rápido. Então a gente tem mesmo que ganhar tempo com essas pacientes. Isso também tem trabalhos que falam disso. Uma pessoa com câncer nos rins, um tumor também na garganta. O ideal é tratar um por vez? Qual seria melhor tratar primeiro? Excelente pergunta. Olha só, quando a gente tem dois tumores sincrônicos, a gente tem que entender que ou eles podem ter relação um com o outro, né? E aí a gente também tem que entender se é um caso de metástase ou não. Mas se a gente está pensando num tumor de garganta e um tumor de rim, em que a gente entende que são tumores sincrônicos, ou seja, de órgãos diferentes, de tipos diferentes na mesma pessoa, a gente vai ter que entender e priorizar o tratamento daquele câncer que tiver um comportamento biológico pior, ou que tiver mais avançado, ou que tiver mais risco, ou que tiver mais risco de vida, né? Então, se a gente pensa no tumor da garganta, o tumor da garganta, infelizmente, também aparece nas pessoas que, às vezes, não é regra, tá? Mas é mais comum em fumante, mais comum em etilista, mais comum em pessoas em situação socioeconômica pior. Também não estou falando que é uma regra, mas veja, é comum desses pacientes em situação econômica pior descobrirem câncer de garganta já avançado. Então, se a gente for pensar que o câncer de rim tem um comportamento biológico, na maior parte das vezes, menos agressivo do que um câncer na garganta, esse paciente possivelmente precisa começar a tratar esse câncer na garganta. Mas isso é só uma hipótese aqui que eu estou formulando através de um raciocínio aqui que eu criei,
não é o caso exato que você está me perguntando. Então é importante essa pessoa ter um bom médico, um bom especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, um bom urologista, os dois entrarem em acordo e ajudarem esse paciente, né? Aí vai ver os recursos, né? O que a gente precisa priorizar. A gente vai fazer a cirurgia de câncer de rim por via robótica, que esse paciente vai recuperar rapidamente e não vai atrasar o tratamento do câncer de garganta. Às vezes dá para tratar antes ou tratar logo depois ou no intervalo de uma cirurgia, né? Então esse é um caso complexo, precisa de um cirurgião oncológico para te ajudar. Aí precisa examinar tudo, né, e ver o caso. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, doutor Alex, sua explicação está perfeita. Um prazer estar aqui, tá? Então vamos lá. Última pergunta. Qual o tratamento para carcinoma lobular in situ? Talvez você está falando no câncer de mama. Provavelmente, né? Qual o tratamento? Sim, é importante você ir com a sua médica para ver. Eu mesmo, na minha formação como cirurgião oncológico, eu tive a formação em câncer de mama. Então eu operava pacientes com câncer de mama, fazia cirurgias de mastectomia, segmentectomia, todas essas cirurgias eu sei fazer. Mas hoje eu optei por não mais tratar câncer de mama. A última paciente que eu operei de câncer de mama, eu acho que tem aí uns 10 anos. E ela ficou curada, graças a Deus. Mas eu optei então por trabalhar com a cirurgia abdominal, cirurgia abdominopélvica, gastrointestinal, ginecológica, câncer de pele, melanoma e câncer de sarcomas, né, de braços e pernas e tronco. Então, câncer de mama eu não trato mais. Mas falando de câncer in situ de câncer de mama, né, um carcinoma lobular in situ de mama, o tratamento é cirúrgico, né? Aí vai depender do tamanho dele, para ver se vai fazer uma segmentectomia, tirar uma parte da mama e complementar com uma radioterapia, ou se ele engloba a mama inteira, ou se ele está em vários lugares, né? E aí, na mama da paciente, aí essa paciente vai precisar de uma mastectomia simples, né? Com pesquisa de linfonodo sentinela, seria aí a indicação. Mas procura seu mastologista aí, que ele vai te ajudar, e eu fico à disposição de quem quiser aí me mandar uma pergunta ou vir mesmo aqui se consultar, né, numa eventual necessidade. É isso, gente. Olha, muito obrigado aí pela participação. Semana que vem eu estou aqui com um novo tema para falar, para conversar com vocês. Fiquem à vontade sempre para fazer perguntas. E foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.